vídeo hoje para falar sobre rivalidade, algo que de fato é bom no futebol. Dificilmente um rival, quando ele está muito bem, outro fica muito para trás. O Goiás meio que se acostumou a nadar sozinho, né, no futebol goiano. Se a gente pega ali desde o final da década de 80 até 2007, 2008, 2010, era só o Goiás, né, como único representante, não só do futebol goiano, mas também do centro-oeste brasileiro. Teve outras aparições ali do Gama, também do Brasiliense, né, até 2005, depois aparece o Atlético em 2010, caindo, voltando, da mesma forma do Goiás, e o Cuiabá, né, indo para o seu quarto ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, mudou um pouco, se a gente comparar aí o que era o Goiás antigamente, muito mais forte, não era esse mesmo clube de hoje, onde apenas uma manutenção na primeira divisão do Campeonato Brasileiro já está passando de bom. Não era essa a realidade do Goiás e muito pelo contrário também dos outros rivais, que nem sequer conseguiam fazer nem boas campanhas na Série B do Brasileirão. Com o ressurgimento do Atlético, a gente pode colocar nesta prateleira, não irei entrar somente em méritos, falar de coisas que eu não sei e apenas avaliar a parte do futebol, da gestão muito bem executada pelo presidente do Atlético, né, o Adson Batista, há pelo menos 15 temporadas. E você pode observar que existe uma linha muito tênue em relação às boas gestões no futebol brasileiro e os crescimentos dos clubes. Você pode observar que sempre está atrelado a uma boa gestão de longo prazo. Nada que é feito em 2, 3 temporadas pode até dar um bom retorno ali esportivo, você conquistar uma vaga em determinada competição, que tal uma dívida, uma ampliação a mais do estádio, mas para algo contínuo, como o Goiás fez, como o Atlético vem fazendo também nos últimos anos, você precisa ter um cara pensando nisso o tempo todo. Eu vejo esse como o principal ponto de mudança na gestão do Goiás, beleza? Eu não irei colocar aqui todo no mesmo balaio, como o torcedor passional. É normal você fazer essa digamos, acusação também, de falar que a família Pinheiro foi a pior coisa do Goiás. Eu não sou pago por eles, muito menos ameaçado ou algo nesse sentido, mas eu tento ponderar as duas questões. Não quero caçar problema para mim também, acho que isso eu deixo muito claro aqui no vídeo. Não vou sair xingando ninguém, falando coisas que eu não sei, apenas para, digamos, exaltar aqui a audiência e depois eu me ferrar num tribunal da vida. Não quero isso porque seria desleal da minha parte também e buscando uma vida, digamos, mais tranquila também, já não basta o que o Goiás faz com a gente dentro de campo, né? Voltando para o assunto, acho que a família Pinheiro ajudou sim demais o Goiás, principalmente, obviamente, com o Ali Pinheiro. Isso dá para dizer que até quando o Goiás começa a ter essa decaída, 2010, 2007, 2008, ali já estava na hora de mudar, buscar algo diferente. Fazer exatamente o quê? Não sei, mas pelo menos uma gestão mais profissional, onde até o Paulo Rogério Pinheiro tenta pelo menos fazer isso nas últimas temporadas, mas bem longe de atingir um êxito. Talvez, se fosse o próprio Paulo Rogério ou o Edmir, que podem não ser os maiores entendedores do mundo do futebol, mas que tem sim os seus méritos, se fosse uma continuidade, algo de longo prazo, poderia fazer, por que não, como vem executando o Adson Batista. Óbvio, para o Atlético sair desse patamar atual, de vai para a Série A, consegue fazer 2, 3 boas temporadas, volta para a Série B, sempre um candidato muito forte. Para você sair disso, precisa criar outras maneiras. Além da boa gestão, a parte financeira também, uma injeção de capital, sem sombra de dúvidas, faz sim uma grande diferença. Então, é bom ter um rival forte também? Não tenho a menor dúvida. É muito melhor o Goiás e o Atlético, o Vila Nova, estarem disputando as principais competições do futebol brasileiro do que, por exemplo, como já fez o Vitória e o Bahia jogando a Série C do Brasileirão, Juventude e Caxias, Remo e Paysandu amargando uma terceira divisão. É muito melhor você estar em um primeiro nível. Porém, esta forma que vem crescendo o Atlético nas últimas temporadas, na minha interpretação, não parece incomodar nem sequer um pouco a diretoria do Goiás, que simplesmente parou no tempo. Se isso fosse, digamos assim, uma prova concreta, quando o Atlético começou a ressurgir, participando da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, lá na Série A de 2010, o Goiás poderia ter, digamos, acompanhado esse crescimento, e a gente sabe muito bem que isso não aconteceu. Obviamente, o Goiás ainda é um time grande no futebol brasileiro, maior do que o Atlético Goianiense, tanto recentemente falando, quanto também no passado. Mas as boas campanhas do futebol goiano, você pode observar que nas últimas temporadas ficam mais pelo lado do Atlético. Se a gente pegar aí mais ou menos, vamos colocar aqui um recorte, de 2013 para cá, teve aquela Série A do Goiás em 2006, uma Série A boa do Atlético
em 2021, o título do Atlético em 2016 da Série B, o título do Goiás também da Série B em 2012. A semifinal da Sul-Americana do Atlético, teve também outras 2 quartas de finais da Copa do Brasil, do rival, e uma do Goiás também na temporada de 2013. E você pegando as últimas temporadas, se a gente comparar, por exemplo, a quantidade de edições em Série A do Brasileirão, pode observar que também tem um número semelhante, algo que não acontecia anteriormente. Então, se fosse para incomodar, gerar, digamos, um desconforto para uma mudança, na minha interpretação, isso já deveria, obviamente,